feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém, irmão? Palavra do Senhor, irmão, podem tomar vossos assentos. Que o Senhor acrescenta bênçãos à leitura de sua palavra. Desejo falar nessa noite sobre manifestando os frutos do Espírito, ou manifestando os resultados do Espírito. Amém? Porque a palavra fruto também significa resultados. E resultados significa consequência. Amém, irmão? Ok, muito bom. Eu gostava já rapidamente de tomar uma escritura do profeta William Branham. Na pregação, perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 29. O irmão Branham diz: e você tira o Espírito Santo de um homem, ele é mais baixo que o animal. Ele é pior que o animal. Quando um homem não tem o Espírito Santo, o irmão Branham está a afirmar que ele é pior do que o animal. E precisamos entender que um animal não tem alma. Amém? O animal não raciocina. Amém, irmão? Então, essa é uma declaração muito forte. E não devemos deixar escapar assim. É uma coisa dura para se dizer, mas você toma um homem que não é regenerado em sua mente, sem o Espírito Santo para dirigir seus pensamentos, e coisas como essas, ele jogaria um bebê fora dos braços de sua mãe, ou de uma mãe, e a violentaria por desejo sexual. Exatamente. A razão pela qual um homem é capaz de tirar um bebê dos braços de sua mãe, violentar a criança, é a falta do Espírito Santo. Então, não temos como manifestar os resultados do Espírito Santo até que o Espírito Santo se manifeste realmente em nossos corações. Amém, irmãos? E hoje em dia, cada um de nós alega que tem o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não é um pensamento. O Espírito Santo é Cristo ele mesmo no coração humano. E quando Cristo está no coração de um homem ou de uma mulher, Cristo ele tem a liberdade de guiar e conduzir aquela pessoa. Amém? Então aqui verificamos que Paulo está a dizer
que devemos andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. O apóstolo Paulo apresenta dois grandes pontos. Amém? As obras da carne e os frutos do espírito. E ele faz menção de algumas obras da carne, e ele até fala que, semelhante a essas coisas, já vos disse, que os que tais praticam não herdarão o reino de Deus. E nós não viemos à igreja para perder o reino de Deus. Nós viemos à igreja para ganharmos o reino de Deus. Então, seria um desperdício vir à igreja e não nascermos de novo. A pior decepção que um homem ou uma mulher poderia ter em sua vida é ele ter corrido o tempo todo na direção errada, pensando que estava a correr na direção certa. Amém? E hoje em dia, nós gostamos de ler a palavra, não é verdade? Gostamos de ouvir até a palavra. Mas o mais difícil é nós executarmos a palavra. Ninguém hoje está disposto a executar a palavra. É por isso que muitos de nós não queremos andar segundo a palavra, nós queremos andar segundo as nossas vontades. Que o apóstolo Paulo ele chama de concupiscência da carne. E Paulo, quando ele nos fala sobre isso, ele faz referência ainda: andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Ou a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E eles opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quer dizer que a carne, ela não permite que o espírito faça o certo, amém? E o mesmo espírito, ele luta para que a carne não faça o errado. É por isso aqui Paulo está nos mostrar que há uma peleja entre a carne e o espírito. Há uma luta entre a carne e o espírito. E ele diz: mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Amém? William Branham chega a dizer que quando o homem ele tem o Espírito Santo lhe guia. E a direção do Espírito Santo, segundo William Branham, nós encontramos que o profeta ele faz referência exatamente da manifestação dos frutos do Espírito Santo. E nós estamos em uma época em que todo mundo diz que tem o Espírito Santo, mas difícil são as pessoas manifestarem os frutos do Espírito Santo. E é aqui aonde nós somos confrontados pelas Escrituras. Porque Paulo está dizendo que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade e cada coisa ali. E se essas coisas não se encontrarem em nós, então é praticamente um desperdício de tempo aqui dentro. E o Branham continua. E uma mulher que não é boa, você toma uma velha mãe, porca, ou uma velha cadela, nós temos dado todos os tipos de nomes para receitas, mas a moral delas é simplesmente seus cachorrinhos e a porca seus porquinhos. Mas uma mulher que não tem nada de bom é simplesmente obscena todo o tempo, correto? Então, recorde que você, sem Cristo, sua moral
pode cair abaixo da moral do cachorro. Correto? Sem Cristo, a nossa moral está mais baixa do que o cachorro. Amém, irmãos? É por isso, esta mensagem, ela não nos torna religiosos, não. Esta mensagem, ela nos torna cristãos. E se temos dificuldade de manifestar os frutos do Espírito, significa então que não fomos ainda aprovados pelo Espírito Santo. Porque para manifestarmos os frutos do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo tem que nos aprovar e morar dentro de nós. E não será por força nem por violência, mas será naturalmente a manifestação dos frutos do Espírito Santo. Esses frutos do Espírito Santo são os resultados do Espírito Santo. Amém, irmão? Então, Branham está a dizer a condição de um homem que não tem Espírito Santo. Esse homem lá, ele é capaz de violentar uma criança. Esse homem lá, ele é capaz de andar de qualquer jeito, de qualquer forma, por simplesmente ele não ter o Espírito Santo. E é um perigo nós viver sem Espírito Santo. Amém, irmãos? Manifestando os frutos do Espírito Santo. E parece que nós nos sentimos ameaçados quando nós ouvimos sobre esses pontos aqui. Manifestar os frutos do Espírito Santo. E é uma geração rebelde. Uma geração que vai ouvir muito sobre a palavra, mas por conta do coração está em pedra, não vai receber a palavra. E muito pelo contrário, vão confrontar a palavra. E o apóstolo Paulo, ele fala que assim como revestiram, revestiram a Moisés, no tempo do fim, muitos vão revestir a verdade do Evangelho. E essa resistência vai fazer com que as pessoas vão à igreja, mas não mudam absolutamente nada. As suas consciências estão completamente sujas. Já não há. A consciência já não pesa quando essa pessoa tem um pensamento negativo. Desejos de fazer coisas erradas. A consciência não pesa. Amém, irmãos? Então, Paulo vai dizer, porque as obras da carne são conhecidas ou manifestas, as quais são, primeiro ponto, prostituição. Amém? E existe a prostituição no lado físico e a prostituição no lado espiritual. Amém, irmãos? Então vamos reparar que nesse tempo que estamos a viver, as pessoas estão a se prostituir não apenas no lado físico, mas também no lado espiritual. Porque a prostituição é a venda do corpo ou relacionamento fora daquilo que é coisa legal. Amém, irmãos? E Paulo menciona, ele não quer saber se a igreja vai ficar vazia, se as pessoas vão lhe abandonar, se as pessoas vão lhe rejeitar. Amém, irmãos? Mas Paulo, ele menciona as obras da carne. E não apenas menciona, ele aponta que os que tais praticam não poderão herdar o reino dos céus. E se não se entra no reino dos céus, só há um lugar para se entrar. E nós viemos à igreja para sermos melhores cristãos, porque não queremos entrar no lado oposto do céu, que é o inferno. Nós desejamos ser salvos, mas não queremos manifestar as obras da salvação. E Paulo encontra os prostitutos e ele fala que as obras da carne é a prostituição. E nunca se viu tanta prostituição como estamos a ver nos nossos dias.
jovens prostitutos, senhores prostitutos, idosos prostitutos, crentes prostitutos. E não há nenhuma condenação em seus corações. E as pessoas vivem como se Deus tivesse que sentir pena delas e os aceitasse na condição em que eles e elas se encontram. Não. É difícil pregar essas coisas. Amém, irmãos? Amém. É duro falar essas coisas, mas não podemos deixar de falar isso. Glória a Deus. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, benefícios, mercadoria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Nesse tipo de prática, não tem como manifestar os frutos do Espírito. É por isso que Paulo apresenta, em primeiro lugar, as obras da carne. E depois, Paulo vai falar dos frutos do Espírito. E quando o Espírito Santo ele quer realizar a obra em nós devemos nos submeter ao Espírito Santo e não às nossas vontades. Porque muitas vezes, em função do nosso orgulho, não queremos nos submeter à liderança do Espírito Santo. Amigos, porque nós não queremos sair a perder em alguma situação. Jesus, apesar de ter razão, quando ele estava lá à frente de Herodes, ele não mencionou que tinha razão. Lhe fizeram perguntas, não respondeu. Lhe mandaram se defender, ele não falou absolutamente nada. Ficou em silêncio. Porque ele sabia que sua missão era subir na cruz. Porque ao subir na cruz, ele condenaria o pecado. Amém, irmãos? Então Jesus estava certo da sua missão. E não importava o que os homens diziam, a maneira que os homens poderiam se comportar. Jesus sabia que os homens não tinham poder sobre a sua vida, mas aquele poder foi dado do céu aos homens. Porque Jesus, ele próprio afirmou que eu entrego a minha vida e vou recuperar de novo. Amém? E Paulo está nos apresentar as obras da carne. E cada cristão precisava prestar atenção a esses pontos. Aonde estão os frutos do Espírito Santo? Nas igrejas hoje. Já não temos sentimento, é acudir à causa de um irmão. Amém, irmãos? Por quê? Porque todos nós vivemos na autodesconfiança. E se eu prestar ajuda ou apoio ao meu irmão, se calhar as minhas finanças vão fechar. E não é assim que a Bíblia nos ensinou. A Bíblia nos mandou nos lembrarmos dos necessitados. E os necessitados não estão só fora da igreja, estão dentro da igreja também. E nós devemos apoiar aqueles que são realmente membros. Não são pessoas que são participantes. Hoje vêm uma semana, depois de 5 meses não vêm. Esse não é membro da igreja. Esse é participante. Amém? Porque também nós estamos na era dos interesseiros. Ele vem na igreja com o objetivo. Não é para poder apoiar a causa, é para poder sugar energia dos que apoiam a causa. Amém, irmão? É por isso que Paulo corrigiu só aqueles que estavam lá na igreja, mas
conduzir. Paulo declarou aquilo para tirar as pessoas do comodismo, do aproveitamento. Era o sanguessuga. Que suga a energia daqueles que estão ali e dão a cara para bater em prol do Evangelho. Mas havia alguns que eram sanguessuga. Que Deus nos ajuda a manifestarmos os frutos do Espírito Santo. Porque um cristão sem Espírito Santo, ele não tem desejo de alma. Por isso vai no trabalho, comete erro, vai na igreja, fica santinho. Está errado quando você deseja que o Espírito Santo se conduz, seja no trabalho, em qualquer lugar, você vai se condicionar com a palavra. Aleluia. Amém, irmão? Não queremos crentes mimados. Queremos crentes que realmente decidiram em seguir esse evangelho com propósito. E Paulo está dizendo, mas o fruto do Espírito é amor. E hoje não estamos a ver amor. Uma vez eu falei que o amor não é um sentimento, o amor é um mandamento. Porque Jesus falou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. O que é o amor? É você fazer aquilo que você gostaria que fizesse também. Mas há pessoas que são aproveitadoras, não amam, mas querem ser amados. E o amor, mesmo da palavra, é recíproco. Por isso Jesus questionou a Pedro, Pedro, tu me amas, por quê? Porque Jesus amava o Pedro e ele queria saber se o Pedro amasse, porque se o Pedro amasse, então ele ia fazer aquilo que Jesus queria que o Pedro fizesse. E não perguntou uma vez, perguntou 3 vezes, ao ponto que Pedro ficou desmoralizado e disse, Senhor, na terceira vez, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe falou, então, cuida das minhas ovelhas. Porque até Jesus quer ser amado, porque ele é o esposo, e quer que a esposa o ama, porque ele amou a esposa. Como alguém estava a me dizer, como é que uma mulher vai dizer que o marido não pode lhe sentir ciúme, se até o próprio Espírito Santo não sente ciúme? Agora, existem 2 tipos de ciúme. O ciúme doentio, que é o ciúme do mundo, que causa morte, mas existe o ciúme normal, que é o ciúme do amor. Não é a Bíblia que nos falou que o Espírito Santo é ciumento? Será que há impureza no ciúme do Espírito Santo? É claro que não! Porque somos a esposa do Espírito Santo. Mas há indivíduo, o ciúme dele é ciúme do mundo. Vai ser uma toa. Ciúme dela é ciúme do mundo. Amém. Amém, irmãos? Amém. Hoje, uma das primeiras manifestações do fruto do Espírito é o amor. E hoje em dia, ninguém está disposto mais a amar. Porque o Paulo definiu o amor em 1 Coríntios capítulo 13. O amor é sofredor, tudo suporta e tudo espera. Quem ama espera, não fornica rápido. Não se entrega para viver a toa rápido, ele espera. No momento que o Espírito Santo vai dizer, é agora. Não é esse amor de carochinha, amor de truque, amor de prazeres, amor de fornicações, amor de pecados, está errado. O amor da palavra é o amor que se guarda e espera de acordo com a palavra. O amor tudo espera, o amor suporta, não se espera mal. E nosso amor não se coisa, depois vai fugir, vai morar noutra moça, vai morar noutro moço. Você descansa, então você não é cristão, não é cristã. Hã? A segunda manifestação que Paulo fala é o gozo.
e nós estamos a perder o gozo da salvação, o gozo da vida cristã. A vida cristã, ela deve ter gozo. Amém, irmãos? A vida cristã, ela deve ter gozo. Manifestar os frutos do Espírito Santo. O problema não é se você tem o Espírito Santo. O problema é aonde estão os frutos do Espírito Santo. Porque todo mundo da mensagem alega que tem Espírito Santo. O problema não é que só queremos ver aonde estão os frutos do Espírito Santo que Paulo menciona aqui. Aonde estão os frutos? Temos muita inveja no nosso meio. Muita inveja. Amém, irmão? Muita porfia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deixa tomar o profeta. Na pregação, a fé à substância, parágrafo 69, o irmão Branham diz: Deus não está nas coisas materiais, Deus está nos homens. O Espírito Santo nunca caiu sobre as organizações, caiu sobre os homens. E muitas pessoas hoje dizem: eles não pertencem à minha fé. Bem, se você tem a fé em Cristo, é tudo a mesma coisa. Deus não se importa com reticência. Sua organização não significa isso para ele. E as pessoas se dirigiram a um lugar que é simplesmente um grande mundo organizado. E é por isso que eu prefiro que seja em um auditório, se for em uma igreja unicista. A Trindade não virá. Se for uma igreja da Trindade, a unidade não virá. Se for em uma igreja metodista, os batistas não virão. Se for uma igreja batista, os metodistas não virão. Uma pessoa disse: devemos ser batizados agora para vir receber oração? Misericórdia. Isso é mais pagão que já vivemos. Isso mesmo. Não. Todos por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Isso mesmo. Independente de quem você seja e de onde você esteja. Por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Significa então que alguém que tem Espírito Santo, ele vai reconhecer o Espírito Santo no outro. Por quê? Porque ambos têm o Espírito Santo e ambos formam o corpo de Cristo. É por isso Paulo diz que a mão não pode dizer que não precisa do olho. Nem o olho não pode dizer que não precisa da boca, porque ambos os membros precisam um do outro para o melhor funcionamento do corpo inteiro. Então, quando um cristão realmente tem Espírito Santo, ele sabe quem tem e quem não tem. Porque o apóstolo Paulo, isso é algo que a Bíblia nos mostra, ele se encontrou com 12 homens que não tinham o Espírito Santo, e Paulo foi direto na pergunta: receberam vós o Espírito Santo desde que creram? Não é que eles não haviam crido. Eles creram no Evangelho, ouviram a palavra e até pregaram, mas eles não haviam recebido o sinal. E por conta daquilo eram crentes frios, crentes leprosos. E eles falaram: ainda não ouvimos que há Espírito Santo. Paulo questionou: em que sois batizados? Apresentar o tipo de batismo. Paulo disse que esse batismo aqui
É o batismo de João. Já está inválido. Agora, tem o batismo para perdão dos pecados, que é em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos mostra que eles foram rebatizados de novo, da forma certa, e Paulo impôs as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora ali eles poderiam manifestar os resultados. Por que razão? Há muita fofoca entre as irmãs. Por que razão? Há muitos comentários errados de vida de pessoas. Por que razão? Há muita desconfiança, muito descontentamento. Tudo por nada, a pessoa fica com raiva. Por quê? É falta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele filtra a tua vida. Por isso a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Irá é normal, mas pecar na ira é grave. É um assunto fora da palavra. E há irmão que ouve a palavra, mas quando está nervoso, ele quer entrar na briga, quer se comportar de uma forma indecente. E nós não cremos numa ira que traz confusão, numa ira que traz contenda, numa ira que traz briga, traz falta de respeito. Está errado. O homem não é chamado a falar palavrão na mulher, nem a mulher é chamada a gritar mais alta que o homem. Ambos precisam ter uma conversa saudável. Corrigir o que está mal, melhorar aonde já está bem. Mas essa sociedade, onde os homens têm língua de sapo, disparatam, ofendem, faltam com respeito às mulheres, nos vizinhos, é malandro. Por quê? O Espírito Santo não controla a boca dele, porque não está dentro dele. E nessa mesma boca entra cerveja, fumalhada, disparata, ofende, é mal criado. Então nós viemos aqui para receber o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos guia na palavra. O que está certo, está certo. O que está errado, está errado. E evitar os erros e acertar no que é certo. Mas eles não estão com o apetite desordenado. Quando o pastor fala algo para ajudar a igreja, há alguns que negam o lado pessoal. Não, o pastor me pregou. E o pastor vai pregar a parede, vai pregar a escadeira, ou vai pregar mesmo você, para você mudar e se converter. Um cristão, ele é paciente, ele não anda com pressa. Ele não corre mais que o pé dele, ele espera no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor, eles vão descansar. E está difícil ver realmente quem tem Espírito Santo, porque quem tem Espírito Santo tem resultado. Quem tem Espírito Santo, ele manifesta os frutos do Espírito Santo. Ele tem amor no coração, ele tem gozo no coração, ele é benigno, é bondoso. Ele tem fé, ele tem esperança ou temperança. Ele tem temperança. Não é um homem que tudo por nada está mal, está com raiva, quero partir mesa. É para te falarem que você agora é homem grande. Quer partir prato? Não, você é menino, é criança. Porque o adulto não se comporta desse jeito. Por isso, Paulo, quando menciona quando eu era menino, agia como menino, ele se refere quando ele vivia debaixo da lei. Agia como uma criança, não tinha compreensão nem revelação da palavra. Mas quando ele recebeu a revelação, deixou de ser criança para passar a ser homem e começou a fazer as coisas de homem.
Quando alguém tem o Espírito Santo na alma, ele se torna um radical. Ele entra no carro, ele evangeliza. Não é comandado pela mulher. A mulher não comanda o homem. O cabeça em casa é o homem. Mas há homens que são afeminados. Mulher lhe manda. Não, mesmo que o pastor falou, vamos fazer assim. E ele também, boa, afeminado. Em vez de ficar firme, ser macho, não, o pastor disse que está errado, vamos fazer conforme o pastor disse e apresentou na palavra. Está errado, vamos entrar nessa esfera. Mas não é o que acontece. Não é o que acontece. E muitas vezes, andamos com a cabeça cheia de pensamento dos outros. O que é isso, pastor? Andar com a cabeça cheia de pensamento dos outros. Ele vai pensar de acordo que os outros pensam de forma negativa. Se esta igreja não manifestar os frutos do Espírito Santo, vamos ir aonde? Vamos caminhar como? Desde o púlpito oral, nós queremos o Espírito Santo e desejamos manifestar os frutos do Espírito Santo. Um cristão, ele precisa ter temperança. Ele precisa ter paz de espírito. Um cristão que realmente nasceu de novo. E para se nascer de novo, não precisa ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos de mensagem. No mesmo dia que você criou a palavra, você pode nascer de novo ali mesmo. O Espírito Santo não te dá tempo, não vou entrar só depois daqui a um tempo. Não, ele pode entrar em você. No mesmo dia que você criou a palavra, você ser batizado nas águas, ou depois do batismo nas águas. Ele decide desde que o teu coração esteja realmente aberto, para que ele possa entrar. Nós não queremos, aliás, nós não queremos, não estamos a conseguir manifestar os frutos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tomou conta da nossa natureza. Nós queremos controlar a nossa natureza. Não queremos que o Espírito Santo controle a nossa natureza. É por isso que há pessoas que não sentem-se mal quando faltam no culto, na igreja. Nada lhes incomoda, porque é falta de Espírito Santo. Quando alguém tem o Espírito Santo, ele ama o companheirismo, ele quer estar na igreja em todos os cultos. E as pessoas acham que por pertencer a esse tabernáculo, vamos entrar no céu. Não. O meu pastor é pastor fulano, e eu pertenci àquele tabernáculo, mesmo com as minhas coisas erradas, vou entrar no céu. Irmão, o céu não é do teu pastor. O céu é de Jesus. Só entra lá aqueles que cumprem a ordem que Jesus deu. Quem hoje manifesta longanimidade sobre os outros? Quem manifesta benignidade? Quem manifesta bondade? Pois as pessoas estão raivosas, tornaram-se, ou obteram o espírito do pitbull, o cão com mais raiva dentre os cães. As pessoas hoje estão raivosas, ao ponto que não se encontra na vida dessas pessoas benignidade, bondade, não há. Ele pode ter algo para ajudar o outro, vai te dizer que não tem. Cristão sem sentimento, sem bondade. Nós não devemos nos esquecer que um pé não anda sozinho, vai pular, ele vai ficar cansado. Um pé, se andar sozinho, vai ficar cansado rápido, ele precisa do outro para andar em passo certo. Significa que hoje você pode estar no topo, não se envaidece, não levante os ombros, amanhã você vai estar no chão. Aquele que você sempre negou não tem.
um dia vai estar em cima de você, vai ter vergonha na cara de ir lá pedir um favor. Porque essa vida é como se diz, o mundo gira, a vida dá voltas. Quando você tem possibilidade, planta sempre o bem para quando amanhã você um dia estiver na desgraça. O bem que você fez ontem vai te perseguir, as pessoas vão fazer também o bem. Porque diz o velho ditado, quem planta colhe, nós só colhemos o que nós plantamos. Ninguém planta o bem quando colheu o mal. Ou melhor, ninguém colhe o bem quando plantou o mal. E ninguém vai colher o mal quando ele plantou o bem. A vida, ela é justa na frente. E ela é determinada pelo que nós fizemos agora, o que estamos a fazer agora, vai corresponder ao nosso futuro. A mulher que não luta para casar. Deus, eu só estou a servir, eu não aceito. Me tira dessa coisa. Deus, eu quero casar, entra! Quer dizer, ela te abre propósito. Ela ora, jejua, se consagra. Ela luta com Deus. Ela tira Deus da história e Deus passa a ser uma realidade na vida dela. Ana tirou Deus da história e provou para o mundo que Deus ainda abre a madre para poder dar filho. Cada cristão poderia lutar segundo a sua luta. E naquela luta lá tem vitória. Não diz a Bíblia, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Um jovem tem que ser alguém cuidadoso, andar com discernimento, não pode ser aventureiro, assanhado. Você vai receber coisa que não era para ti, como alguém estava me dizendo. Um jovem sentia muita raiva por um amigo dele. Muita raiva, muita raiva. O que ele fez? Preparou um pão, meteu veneno. Disse, hoje mesmo vou terminar com esse camarada. Ele ia dar pão no outro, o outro disse, não quero comer. Não queres comer porque ele estava a obrigar. Quando alguém está a te obrigar a comer algo, desconfia. Come mesmo, isso é para ti, só que eu fiz, podes comer. Ele disse, não, está me obrigar, se não quero comer. O outro que veio inocente disse, me dá moro, estou com fome. Ele, em vez de dizer, não vou deitar o pão, deu no outro. E disse naquele outro, até para você morrer, te acordem. O outro que comeu, foi parar no hospital, mas não morreu. Porque o veneno não foi feito para ele estava inocente. Significa que devemos ser prudentes. Estamos a entender isso, irmão? Um homem deve ser prudente. Quando esse homem não entende, tem sempre problema em volta dele. Ele quer estar bem com a mulher dele, mas ele tem sempre problema. Aí ele fica com raiva da mulher à toa. Às vezes ele próprio também não se entende, anda tipo maluco, fala sozinho. É um espírito, você tem que vencer aquilo, vir na igreja, orar até Deus te libertar. As nossas meninas estão a ser malandras pequenas. Andam sem sutiã na rua. É uma aventura de ratos. Uma menina que não sabe nada da vida, não sabe nem condições, nem o médio terminou. Também está andando sem sutiã para poder seguir o seu bom da vida. Não vão te assumir. Deixa de ser burra. Fica esperta. É uma geração que William Branham, ele não podia ficar assim, só olhar, não conseguia. Ele via a mulher só cortar o cabelo, só ficar leve. Branham me batia, condenava, porque aquilo me incomodava por dentro. E Deus é santo, mesmo Deus que julgou Sodoma e Gomorra, vai julgar esse mundo. E um cristão não vive
acomodado nesse mundo. Ele vive incomodado. O mundo incomoda. Esse mundo incomoda um verdadeiro cristão. É uma vergonha. Moças da igreja estão a sujar o nome das outras duas moças cristãs. Saia comprida, esse mesmo saia, senão de santa não tem nada. De cristã não tem nada. Como dizia aquele pregador, é uma prostituta gospel da igreja. Está com céu, mas está a seduzir moços da rua. Vem na igreja, mas não tem mudança no coração. Está errado isso, isso é brincadeira, isso. Como é que vocês vão respeitar o evangelho? Eu fiquei mal hoje. Estava a conversar com um pastor e de repente vimos pessoas que no estado delas do WhatsApp publicaram aquele aniceto ali que nós não conhecemos da mensagem, a falar que um homem com a mulher, uma mulher que estava extremo, que a mulher dele é pecado. Se fazer é pecado. Eu disse, esses que estão na mensagem não têm juízo, vão publicar o aniceto, isso é brincadeira, não tem outra coisa para publicar. Já sabem que o que ele vai falar não tem nada a ver com Deus, com a Bíblia, tudo errado. Vão publicar para quê? Estão curtindo a palhaçada. Eu fiquei mal, eu disse, esses que estão, epa, dá raiva. E estamos a publicar mesmo aniceto e estamos a rir. Né? Quando o evangelho é sério. Quando Paulo foi decapitado pelo evangelho, nós vamos rir, fazer do evangelho um teatro. Publicar bem Samuel, Hugo, não sei o que, José e tudo mais. Para quê? Estamos a levar em brincadeira coisas que deviam ser sérias. A não dizer, pessoas que estão cheias de fome, estão com pressa, não estão a aguentar esperar, querem correr a todo custo. Quem corre muito tropeça. O sábio faz as coisas devagar e com sabedoria. Não, aqui dá para meter o pé, não, aqui ainda não dá. Ele faz as coisas devagar e com sabedoria. Mas o tolo faz as coisas com pressa e à toa. Por isso ele sempre cai na sua tolice. Podíamos ter pessoas, mulheres que dão gosto. Não são só da igreja com saias, são mulheres cristãs, homens que dão gosto, não são só homens com gravata, mas tem amor, tem unção, tem Espírito Santo, dão gosto. Não são uma coisa fora e outra coisa por dentro. Amém. São humildes de coração, não são orgulhosos, fingindo. Não. Manifestando os frutos do Espírito Santo. Não manifestamos por quê? Desde o púlpito ao plano do altar do zelador. Por que há dificuldade de não manifestar os frutos do Espírito Santo? Porque nós temos medo de morrer e deixar o Espírito Santo viver em nós. Nós não queremos que o Espírito Santo viva e dirija os nossos corações. Quando a pessoa ela tem desejo de Deus, ela mete a vida em ordem. Mete a vida em ordem. E há pessoas que querem entrar na mente do pastor e mamar. Não, vamos só dar uma finta mesmo, entrar para o pastor entender de uma maneira que ele nos permite viver de um jeito. O que é? Irmão, nem adianta. Para depois responder pelo teu sangue de forma errada, nunca na vida. Isso é responsabilidade.
Os pastores vão responder de como dirigir o rebanho do Senhor. E é responsabilidade, não se dirige de qualquer jeito. O pastor não pode mimar, fazer carícia, e depois não vou falar muito para a pessoa não fugir, depois deixar de dar o dízimo. Nada, aqui! Quem é cristão vai permanecer, quem não é pode procurar outra igreja. Porque muitos já não pregam como deviam pregar, e como pregavam antes. Por quê? Porque as ovelhas que são as ovelhas gordas, sabe as ovelhas gordas que dão dízimo? Esse daqui tem que nos carinhar, tem que nos mimar. As coisas não podem ser feitas desse jeito. Amém, irmão? Manifestando os frutos do Espírito Santo. Pessoas que até hoje estão desconfiadas do pastor. Desconfiam do pastor. Será que o pastor não está coisa? Será? Pega nesse teu será e vem ter com o pastor, seja homem, seja mulher, vem ter com o pastor. O pastor não pode desconfiar assim. E vamos conversar. Se a tua desconfiança está certa ou se está errada, você está a morrer com a tua desconfiança. Por isso, meus amados irmãos, Deus nos deu o Espírito Santo para nos conduzir nessa trajetória. Nós somos o povo mais especial que a terra já conheceu. Achamos graça aos olhos de Deus quando ouvimos e recebemos essa mensagem. Não é para sermos piores que os denominacionais. Não é para os pentecostais estarem em cima de nós. Eu nunca vi tanto orgulhoso como vejo na mensagem. Nem já os pentecostais se têm tanto orgulho assim. Sejam pastores ou qualquer outro, são orgulhosos da mensagem. Se estribam no entendimento. Quando muitos pregadores denominacionais são humildes. Eu tenho nome, eu sou não sei o que, você não é nada, você é barro. E como eu disse outra vez, Deus não nos usa porque nós oramos muito ou jejuamos muito. Deus nos usa porque Ele quer nos usar. Porque Ele vai nos usar para a glória do nome dEle. Quantos jejuaram muito, nunca foram usados como aqueles que não jejuaram muito. Não oraram muito, mas têm um chamado. William Branham me conheceu tanto. A vez ele disse, não sou nem deva porque quando você crescer, tem um trabalho contigo. Ele até disse, eu não é preciso você jejuar 40 dias. Para orar por isso, Branham falou. Estamos a entender já. É mesmo graça de Deus para cada um. Aleluia. Porque muitos, o que fazem? Não vou orar, vou jejuar, vou para Deus me usar mais do que o dele. Veja só já o coração dele. Está podre, o motivo está errado, Deus nunca vai te usar. Amém. Porque o motivo, o objetivo está errado. Mas se alguém que ora, jejua pelos outros, ele está morando ali, ele sai, se esconde. Vai assustar, Deus te lançou. Você vai se perguntar como é que eu estou aqui. Começou quando isso? Porque você não procurou, não buscou, Deus te lançou. Mas os que procuram, Deus vê isso aqui. É por isso que o irmão Branham diz. Muitas vezes que são chamados são aqueles que fogem. Que dizem, não tem como fazer isso. Esse mesmo é que Deus está chamando. Agora, quando o indivíduo tem muita vontade de fazer, ele vê o pastor e se imagina também no culto, mas não mete a vida dele em ordem. Está na fornicação, está na toa. Mas se imagina no culto também. Tem que começar a morrer aí, você está sentado numa cadeira, mas ser de novo, meter a vida em ordem, abandonar a fornicação, a mentira. Deixar de ser gatão. E ganhar almas lá fora. E Deus vai olhar no teu coração, vai ver, esse aqui tem ministério.
Por isso, tabernáculo da graça. Aonde estão as manifestações dos frutos do Espírito Santo? Vamos ainda nos perguntar. Vamos olhar para dentro de nós. Temos amor? Temos caridade? Nós temos paz de espírito? Será que nós temos mesmo mansidão, temperança? Temos mesmo paciência? Quando nós olharmos nos frutos do Espírito Santo, vamos perceber que nós estamos em falta. E você não pode ter Espírito Santo e estar em falta dos frutos do Espírito Santo. Alguma coisa está errada. Como é que você tem o doador do dom? Você tem o Espírito Santo, mas não tem nada, não tem nenhum fruto. Não pode, uma árvore tem que produzir frutos. Mas muitas vezes, a nossa forma egoísta de fazer as coisas está nos arruinar. Ninguém é melhor que ninguém. Melhor aqui é Jesus. Ele é o único digno de toda a honra, louvor e adoração. Se devemos fazer alguma coisa, é para fazer para a glória dele e não para nós aparecermos. Não para recebermos destaque dos irmãos da igreja. Não. Tem pessoas que apoiam. Eu já vi pessoas que apoiaram. Não, mas não fala só que alguém que foi eu que dei. E está a dar apoio de verdade. Há pessoas que apoiam em certos lugares. Não precisa de que não estamos a precisar disso. Não, eu vou fazer. Como? Não, vou fazer. Mas não é somente não vou dar tudo. Mas não fala só que dei. Fica só entre nós e dois sabem. E aquela pessoa é recompensada. Porque alguns que fazem quer que todo mundo tem que saber. Não, mas deixa eu explicar a todo mundo o que é que fiz, que é que... Então essa pessoa quer glória. Ele quer aparecer, ela quer aparecer. E com Deus assim não funciona. O próprio Jesus, quando realizava um milagre, se escondia, até proibia, repreendia. Não dizem que fui eu, não sei quem, então não estou comprometo. Jesus queria se esconder. Mas nós queremos nos mostrar. E isso é complicado. Amém, irmão? Durante esse período eu estou me questionando, Deus, será que eu estou a ficar arrogante? Será que é o orgulho que tem vencido? Uma arrogância? Porque quando começamos a perder a humildade, estamos a dar lugar na arrogância, no orgulho, na jactância, na altivez. E aquilo lá é o princípio de uma grande queda. Normalmente os que se exaltam são os que Deus já deixou há muito tempo. Porque Deus só anda com os humildes. Deus não anda com os orgulhosos. Deus não trabalha com os orgulhosos, Deus trabalha com os humildes. Por isso, quanto mais Deus está a fazer, seja no lado espiritual, natural ou financeiro, mais devemos ser humildes. E humildade é algo que você nota naturalmente. Amém, irmão? Que Deus ajuda essa igreja. Que Deus nos ajuda a entendermos essas coisas. Quem aqui de nós vai dizer que não tem o Espírito Santo? Provavelmente 14 ou 50% vai dizer que tem o Espírito Santo. Mas agora os frutos estão aqui. Vamos fazer uma análise. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Existem pessoas que são humildes. Você vê a pessoa bem simples, não sei o quê, mas quando você vê a vida da pessoa, vai dizer, não pode. Você tem essa vida assim, mas você é assim simples. Sim, eu não gosto de me expor, não sei. Mas não faz aquilo por vaidade, faz aquilo porque mesmo algo que está no coração. É por isso, a única forma de nós mudarmos é estarmos na presença de Deus. Se você não estiver na presença de Deus, como você vai ser moldado? E a presença de Deus é na oração e na igreja ouvir a palavra. Eu admiro irmãos que poderiam ser anciãos, irmãos que poderiam ser anciãos, mas ficam 2 semanas sem vir no culto. E não há nenhuma satisfação, ou melhor, nenhuma explicação sobre isso. Irmã, você não veio no culto por quê? Porque está aborrecida pela forma que o pastor pregou. É aquilo que aquele pastor disse. Estamos a pastorear ovelha, ou então o quê? Por exemplo, há ovelhas que já não ligam no pastor. Há ovelhas que nunca mais me ligaram. Não sei se está quantos meses. Não ligam. Porque muitas vezes as pessoas querem viver as suas vidas, querem ser tão livres e não querem que ninguém lhes incomode e também elas não incomodam ninguém. E nós estamos a cumprir aquilo que o mundo fala. Cada um por si e Deus por todos. Aonde está a unidade do tabernáculo da graça, que foi gerada em um quintal? Esse povo era unido. Esse povo se amava. Aonde a irmã está, a irmã B quer estar. Aonde o irmão C está, o irmão D quer estar. E era um companheirismo visível. Ao ponto que as pessoas de fora poderiam dizer: os irmãos da samba têm amor. Porque aquilo não era personificado. Era genuíno. Era real. Teríamos uma reunião na semana passada com as irmãs. Eu disse que seria na terça-feira, fiz de propósito. Ninguém cobrou a reunião. Para não dizer de pessoas que estão a esperar um ministério, nunca pediram reunião ministerial. Sabem tudo. Não analisei a pregar. Sabem tudo já. Não precisam mais de muitas reuniões, ensinamento, enquadramento. O bom discípulo é aquele que está sempre ao lado do mestre que quer aprender. E aqui quer aprender. E aqui, mesmo que já sabe um pouco, quer aprofundar. É aquele que vai atrás do mestre, do conhecimento. Pastor, como ser uma verdadeira mulher cristã? Pastor, como ser uma mulher solteira posicionada? Ninguém questiona. Pastor, como ser uma boa dona de casa? Como cuidar do marido, pastor?
Pastor, como poder respeitar uma mulher, pastor? Ninguém quer aprender nada, porque as pessoas não consultam, não perguntam, não pedem, não questionam. Porque nós vamos buscar conhecimento fora das escrituras, porque temos as internet. Hã? Que Deus nos ajude. Nós precisamos de humildade nessa igreja. A nossa juventude está perdendo, já perdeu a humildade. Muitos de nós estamos a perder a humildade. Isso dói o coração. Dói o coração. É tempo de ter irmãs que metem as coisas no seu devido lugar. Se uma irmã está lhe queixando da outra, ela para. Irmã, isso está errado. Deve conhecer a escritura. Aonde está escrito? Se o teu irmão pegar contra ti, vai lá ter com ele a escritura. Para poder aplicar quando isso acontecer. Porque isso está acontecendo ou vai acontecer. A irmã que já manifestou sentimento de uma outra irmã. Isso aqui não é porque é uma coisa que está só assim na minha cabeça, estou a imaginar. Há assuntos daqui que lá em Portugal sabem desse tabernáculo. Porque há irmãs fofoqueiras dessa igreja que pegam assuntos e começam a informar as pessoas de fora de Angola. Coisas que não se devia fazer. E a pessoa assim vive na ignorância, vive como se nada pudesse acontecer, como se nada está a sair da linha. Está errado. Nós temos que endireitar as coisas. Pastor não pode meter uma irmã a cantar, outra vai ficar com ciúme. Não pode meter uma a pregar, o outro vai sentir tipo excluído. O que é isso? Nós temos que ficar felizes quando Deus está a trabalhar com alguém. Porque se não entendermos as nossas posições aqui na igreja, ou no corpo místico de Cristo, vamos começar a se combater à toa. Se a irmã que canta sabe que há uma irmã que é a responsável da decoração, ela deve ficar feliz com a responsável da decoração, e a da decoração da igreja, e a irmã da decoração tem que ficar feliz com a irmã. Mas tem que ficar feliz, cada uma no seu posto de dever. Assim também os irmãos. Alguém me perguntou, na igreja tem quantos pregadores? São os X. Eu disse, não, tem alguns que estão a se comportar mal e não entram no evangelho, não fazem nada. Esses aqui vão me lançar. Isso não vai ser culpa do pastor. Quem quiser enterrar o dom, o problema é com ele. Porque cada um vai responder pelo que fez ou deixou de fazer. A Bíblia não fala dos talentos. Um que recebeu 5, o outro recebeu 2, e um que recebeu 1. O que recebeu 1, enterrou, não vou fazer, não vou trabalhar. O de que recebeu 2 multiplicou para 4. O de 5 multiplicou para 10. Quando o dono da via veio, estimou
O que recebeu 5 talentos e o que recebeu 2 que multiplicaram. Mas aquele que recebeu não trabalhou com ele. Não foi meter no banco para receber com juros. Guardou, porque o meu Senhor é arrogante, ele quer prosperar aonde não plantou. E a Bíblia, e quem contou essa história é o próprio Jesus, não foi Jesus. Foi chutado, foi retirado, servo mau. Foi considerado como um servo mau. Não pode, irmão. Há pessoas que você está a lhes ver ali. Os que estão a ver assim, tipo, não querem fazer nada. Na sua calma. Quando o Espírito Santo começar a trabalhar com essas pessoas, os antigos não vale a pena terem inveja. Terem ciúme doentio. Porque Deus quer trabalhar com todos, mas Deus procura trabalhar com os disponíveis. Uma irmã que não vem na igreja, vem uma vez ou outra, vai cantar na igreja para fazer o quê? Um irmão que não evangeliza, não faz nada, está sempre cansado. Ele é o único cansado na igreja. Há irmão aqui, eu até sinto pena, sai do trabalho, vem na igreja, só volta em casa 21 horas, 22 horas. Mesmo se trabalhar sábado, no sábado 12 horas está vindo para evangelização. Deus tem que recompensar, porque esse Deus é justo. É por isso que quem planta vai colher lá no futuro, irmão. Se é uma coisa que é verdade, você pode plantar hoje. Fica só calmo. Planta só bem, faz só o certo, lá a coisa vai vir. A coisa vai acontecer. Eu tive uma irmã, menora, foi viver na minha casa. Antes dela casar, foi viver lá. Calça aqui, calça não. Não tem saia, usa pano. Quer conversar com um amigo até 22 horas aqui? Comecei a cortar. No máximo 19 horas. Só fez um mês na minha casa, fugiu. Quando fugiu, lhe engravidaram. Forçaram, foi casar. Porque uma casa tem que ter ordem. Não é você estar a viver com as tuas coisinhas. Quero viver de qualquer jeito na casa de um cristão. O que é? Tem que encontrar ordem, disciplina. Alguém estava entrando na minha casa, uma menininha de chapéu, no tipo dread, não sei o que. Eu disse, espera aí. Pelo menos tem que ter respeito. Tira o chapéu. Já está a meter piercing aqui. Não sei o que. Chapéu, tira o chapéu. Ah, desculpa, irmão. Tira aqui como é. Sei como é. Não vos ensinaram que não se entra na casa de alguém com chapéu na cabeça. Até essa coisa básica. Essa geração não está sendo ensinada absolutamente nada. E nós estamos a ver. Quando o pastor corrige ou o pastor disciplina, esse pastor não presta, nunca mais foi na igreja. Vou embora na igreja onde dá um carinho, onde não falam muito. Seja feita a tua. Mas ordem é ordem. Disciplina é disciplina. Não seja um cristão para me agradar, mas seja um cristão de verdade. Que Deus tenha orgulho de você, que você na igreja é um cristão necessário e não desnecessário. É aquele cristão que quando não está na igreja, a igreja toda sente falta. A irmã fulano está onde? Irmão fulano. Não é aquele que não vem também a igreja te esquecer, em menos de uma semana te esquecer. Porque é uma pessoa que não contribui para nada, não evangeliza, nem alguém que ama os cultos, nem alguém, mesmo para orar, fica tipo também, tem que me obrigar a orar na casa de Deus. Mesmo para dobrar o joelho na casa de Deus, que vai sujar calça nova, agora como tem trabalho, está vestido normal. Os orgulhosos. Eu gosto do irmão, todos juntos.
Ninguém precisa falar igreja joelha. Joelha, ele pode não visualizar que joelha ali no lugar está orando. Não preciso referir o nome. Ajoelha, ora. E quando está a orar, não ora no coração. Você está na igreja, mas está orando no coração. Ora, fala, abre a boca e ora. Não vou dos pecados que eu cometi, não sei o quê. Você está a orar para Deus ouvir, não é para os irmãos de lado ouvir. Se exprime, seja à vontade com Deus. O que está do lado, isso não tem nada a ver contigo. Você tem que estar ali e orar. E uma coisa, desde que começamos o cultos de oração de madrugada, a irmã que eu nunca lhe vi lá, mas tem sempre dados. Meu irmão. Assim, mas o pastor tem que andar por atrás, irmã fulana. Vem então no culto de oração, vamos a orar nós todos, não sei o quê, irmão fulano. Mas você não tem sempre dado no teu telefone. Segunda-feira, meia-noite, quarta, meia-noite, sexta, meia-noite, que oração para todos nós orar. Através do aplicativo, você mesmo não entra porque queres dormir à vontade, os outros estão ali, passa o termo São Boelo, que vão ficar até 2 horas. Só você que vai trabalhar, os outros não vão ir. E ficam ali a orar e você está a dormir, a roncar. Se sente mesmo bem. Tua alma mesmo assim tem paz. Não, alguma coisa está errada. Eu não acredito nisso. Então nós temos que nos rever, irmão. Amém? Nós temos que nos rever. Eu não preciso obrigar alguém para ser um cristão. Isso é responsabilidade individual. A minha responsabilidade é alimentar a igreja e guiar a igreja aos pés de Cristo. Mas as pessoas têm que aceitar serem conduzidas, lideradas e alimentadas. Amém? Que Deus nos ajude. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Inclina o teu rosto.